Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar ATP pra ter energia pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humanas, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, crio uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia: é 1% e o restante no trabalho que fazia. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Salve, salve, galera! Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de português. Boa noite, Racine, tudo bem? Boa noite, mestre. Maravilha! Isso aí, firmes e fortes, não sei se tão firmes, não sei se tão fortes, mas estamos aí, né, nessa vida pós-carnaval. Eu só quero avisar aqui que eu falei ao vivo, né, que a Beija-Flor ia ganhar. E o Renan riu de mim, falou que não. Beija-Flor campeão do carnaval carioca. Pra cá, transmitir que ele não queria nem ficar Que ele não queria nem ficar aqui, né? Beija-Flor, única campeã merecidamente do carnaval carioca. É isso aí. Sábado tem desfile, hein? É, ela desfila na rua, eu vou. Bem, galerinha, vamos falar hoje sobre a história da língua portuguesa, tá? E aí, a gente vai entender... a gente precisa falar da história da língua para a gente poder analisar depois a questão da variação linguística e entender os rumos que a língua vai tomando em relação às mudanças que vão ocorrendo, tá? Então nós bem sabemos que a nossa língua é uma língua viva. E aí, o que é uma língua viva? A língua viva é aquela que possui falantes nativos. Ou seja, você nasce no país em que aquela língua é a língua oficial, ok? Nós nascemos no Brasil, a nossa língua oficial é a língua portuguesa. Há outras línguas aqui, tá? E elas também são línguas vivas. E a língua portuguesa é a língua com a qual nós nascemos tendo contato. Essa língua, por ter, né, por permitir que nós tenhamos esse contato desde a nascença, ela vai ser considerada viva porque nós vamos nos tornar conhecedores natos dessa língua. E por sermos conhecedores natos, nós vamos praticando alterações na língua à medida que nós vamos fazendo uso dela. Então, toda língua viva parte desse pressuposto. A língua inglesa, a língua espanhola, a língua francesa, a língua brasileira, a língua italiana, são línguas vivas. O que é uma língua morta, que seria o oposto? É a língua que não possui mais falante nativo. A língua latina é um exemplo disso. E a nossa língua surge do latim, ok? A língua latina, não há mais quem nasça tendo contato com ela desde nascença. Ou seja, não há uma pessoa que vai nascer em um lugar em que se fale a língua latina. Ah, mas a minha mãe é formada em latim, Felipe. Não tem problema nenhum. Ela adquiriu o latim depois. Ela não nasceu falando latim. Então essa língua não tem falantes nativos. Por não ter falantes nativos, essa língua não sofre mais alteração, ela não evolui, ela está estagnada. Então, se a sua mãe é formada em latim, por exemplo, e digamos que o bisneto dela venha se formar também, ele vai aprender a mesma língua latina que a sua mãe.
Eu aprendi português e aprendi de uma maneira diferente de quem se formou há 50 anos atrás. E também diferente de quem está se formando agora, porque a língua está em constante processo de mudança. E por que ela está em constante processo de mudança? Porque ela é uma língua viva. E toda língua viva sofre essas alterações de acordo com dois aspectos. O aspecto sincrônico, que é quando a coisa acontece ao mesmo tempo, tá? Então as mudanças estão ocorrendo simultaneamente, ok? E temos também as mudanças diacrônicas, que são as mudanças que ocorrem ao longo dos anos. Então, no que diz respeito ao sincronismo, a gente vai ver, e a gente vai ver isso mais pra frente, a variação regional, a variação social. Se você tem boletos para pagar e não acumula milhas, tá errado. Se você tem gastos acima de R$2.000 e não está acumulando milhas, tá errado. Se você só acumula milhas através do cartão de crédito, também está errado. Cartão de crédito é só uma das formas de acumular milhas, pagamento de boletos é só uma forma de acumular milhas e eu te ensino várias outras estratégias do mundo das milhas no maior evento online gratuito que vai acontecer nas próximas semanas, que é a Semana do Fabricante de Milhas. Então, se você quer aprender a transformar cada real gasto do seu dia a dia na verdadeira fábrica de milhas e viver experiências incríveis para você e para sua família, clica aqui abaixo e se inscreve. Vem comigo! Pronto, seu alarme Verisuri já está instalado. Agora, se alguém tentar entrar na sua casa... Verisuri Brasil vem no local? Nossa, que rápido. Tá, e se eu não responder, o que acontece? Aí a nossa central de monitoramento verifica as imagens e acionamos a polícia se uma invasão for confirmada. Então responde logo. Soldados para esses territórios que eles querem justamente tomar conta, né? Fazer com que o Império Romano chegue até lá. Então, isso começa lá no século 4 a.C., ok? No século, na verdade, os séculos 3 e 1 a.C., né? Perdão, 3 a.C. e 1 depois de Cristo, a gente começa a ter essas regiões sendo dominadas. E quem é que vai para esse domínio? Como eu falei, é exatamente o soldado. E o soldado era justamente a pessoa que falava o que nós chamamos até hoje de latim vulgar. O que seria o latim vulgar? Era o latim mais popular, era o latim falado naquela comunicação cotidiana. Não era o latim culto, não era aquele latim robusto, seguindo todo o cumprimento de regras, não. Então esses soldados é que ao chegarem aos lugares onde eles estão querendo dominar aquele território, faziam com que o latim deles travasse ali uma comunicação com a língua existente naquela região, ok? Bem, passada essa ideia de expansão dos seus territórios, quando chega ali nos séculos, né, entre os séculos 3 e 5 depois de Cristo, o Império Romano acaba, ele é desfeito. Ao ser desfeito, o que acontece? Aquela língua latina, ela deixa de existir, aquela língua latina culta, erudita, e continua existindo o latim vulgar, que era o latim dos soldados. Esse latim, ele vai sendo falado cada vez mais em lugares isolados. Por quê? Porque um grupo de soldados foi para uma região, o outro grupo foi para outra região, e assim vai indo. Esse latim vulgar começa a se distanciar muito do latim culto, do latim erudito. Então, a gente vai percebendo que isso vai se perdendo. Esse latim culto, a gente consegue observar ainda dentro dos conventos,
né, nessas falas que estão ali cristalizadas. Bem, dentro desse universo, esses latins que vão justamente, né, chegando em cada lugar, que seria ali uma forma específica, porque cada grupo foi travando contatos diferentes, a gente começa a chamar isso de romance, ou seja, esse latim vulgar, que foi dividido em vários lugares diferentes, a gente vai chamando de romance, ok? Cada latim vulgar era um romance. Nesse caso, quando chega ali entre 1064 e 1250, a gente começa a ter já cada grupo numa determinada região. Ao chegar em uma determinada região, esse latim vulgar foi, ao travar com aquela língua local, se modificando e chegando a uma outra realidade. Quando nós temos o latim em contato com a região de Portugal, a gente começa a ter o que a gente chama de galego-português. Não era ainda o português, era o galego-português. Esse galego-português, ele já é muito semelhante ao que nós temos hoje, mas também com muitas diferenças em relação à sonoridade, à escolha de vogais e de consoantes também, tá? Era uma coisa muito... Então, se a gente vê lá um português falando ora, pois, que a gente consegue ainda... consegue entender com mais facilidade, apesar do sotaque, apesar de algumas escolhas lexicais, esse galego-português, ele trazia palavras mais robustas e mais específicas em suas construções, tá? Depois, quando a gente passa aí para a ideia do século XV até o século XVI, esse galego-português vai travar diálogo ali com outros dialetos. Esses dialetos são aquelas linguagens faladas em alguns grupos, pensando aí na região sul. E aí, dessa fusão, nasce o que nós começamos a chamar de português moderno. A gente sai do galego-português e passa para o português moderno. Esse português moderno surge justamente com a ideia de criar uma identidade nacional para aquele lugar. E depois que o latim foi se fundindo com outras realidades, ele foi dando origem a algumas línguas. A língua francesa, a língua italiana, a língua espanhola. E a última língua a surgir do latim é a língua portuguesa. E a gente chama a língua portuguesa, então, de última flor do Lácio. Lácio era justamente o lugar ali, né, de onde vinha o grupo de soldados para poder fazer essa fusão entre as línguas, ok? Então aí a gente passa a dar essa nova nomenclatura, o português moderno. Para isso, a gente precisa começar a criar o quê? Uma reconstrução, a gente precisa começar a repensar a estrutura da língua a partir de regras e de normas que são criadas, né, no que a gente chama de norma padrão, para que a gente possa promover a identidade lusitana, então. E aí, nesse caso, lembrem-se, o português moderno é uma realidade de Portugal, ok? Bem, aí a gente tem um camarada, né, pouco bom, chamado Olavo Bilac, que escreveu o poema Última Flor do Lácio, em homenagem justamente à língua portuguesa. Última flor do Lácio, inculta e bela, és a um tempo esplendor e sepultura. Esplendor faz nascer, sepultura, né? A ideia de enterrar, de morte. Então, morre a língua latina, língua morta, e faz nascer uma nova língua, a língua portuguesa. Ouro nativo, que na ganga impura a bruta mina entre os cascalhos vela. Amo-te assim, desconhecida e obscura, porque as pessoas estavam ali tentando ainda encontrar o caminho para poder estruturar, para poder repensar essa língua, tá? Tuba de alto clangor, lira singela, que tens o tron e o silvio de Procela, e o arrolo da saudade e da ternura.
Amo teu viço agreste o teu aroma, de virgens selvas e do oceano largo. Amo-te, ó rude e doloroso idioma, em que da voz materna ouvi meu filho, e em que Camões chorou no exílio amargo, o gênio sem ventura e o amor sem brilho. Por que ele cita aqui Camões? Porque Camões é exatamente o autor que permite analisar a estrutura da língua do português moderno para se criar essa ideia de uma identidade linguística, né, e colocar ali a norma padrão. Então, a nossa língua portuguesa moderna, ela é estudada a partir do poema Os Lusíadas, de Camões, um dos maiores escritores portugueses da nossa língua, ok? Língua portuguesa, tá? Então é ele, a partir do que ele escreve, que a gente passa a ter a norma padrão da língua portuguesa. Vocês devem conhecer aí, né, esse trechinho: amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. Ou seja, é um trecho da obra de Camões que permite justamente que a gente possa analisar o funcionamento dessa língua, ok? Bem, até então nós falamos do português em Portugal, criou-se esse português. E assim como eles tiveram a sua terra ocupada pelo Império Romano, os portugueses herdaram então isso também, falaram assim: ora, agora nós vamos expandir, nós vamos buscar novos territórios. E em 1500, então, né, a gente tem aí essa ideia da chegada dos portugueses ao Brasil. E aí, nós tínhamos, né, aí eles começam a chegar aqui, nós tínhamos cerca de 5 milhões de indígenas aqui. E eles falavam mais de 1000 línguas, ou seja, no Brasil existia mais de 1000 línguas. E havia 2 grandes grupos, o G, que estava no Brasil Central, e o Tupi-Guarani, que estava no litoral. Em 1530, com a chegada dos portugueses, né, os portugueses chegam ali e começam a usar o português dialogando com essas línguas nativas. E aí, eles precisam chegar num acordo para poder estabelecer a comunicação. Eles conseguem criar a língua geral. A língua geral era uma mistura desse português moderno de Portugal, mais as línguas indígenas, as línguas nativas. Obviamente com uma predominância muito maior, infinitamente maior, sem tirar nem pôr, da língua portuguesa. Em 1538, com a chegada então dos negros escravizados, a gente passa a ter também um novo diálogo. Não era mais só o diálogo entre a língua portuguesa moderna e as línguas indígenas, que já havia chegado ali a um consenso de se criar a língua geral. Passou a travar agora um contato também com as línguas africanas, que trazia também toda a sua cultura de arte, de dança, de religião, e tudo isso vai sendo trazido para cá e gerando essa identidade que o Brasil tem hoje. Por exemplo, o próprio desfile de carnaval, de que eu comecei aqui falando, né, é uma arte advinda dos povos africanos. É uma festividade relacionada aos povos africanos, ok? Bem, quando chega então em 1580, a gente passa a ter a língua geral paulista, que foi registrada, e ela é uma língua geral em que houve um diálogo ali entre o português moderno e o tupi. Essa língua passa a ser difundida pelos padres jesuítas e pelos bandeirantes. Por quê? Os padres jesuítas vinham ali para ensinar, para catequizar os índios, ok? Em 1700, a gente passa a ter a língua geral amazônica, ou o Iengatu,
Nesse caso, era o Tupinambá em diálogo com o português moderno. Chega um momento, então, 1759, Marquês de Pombal vira e fala assim, chega dessa palhaçada. Já deu tempo suficiente para essa galera aprender a língua portuguesa. A gente não vai mais usar língua geral nenhuma, que a língua geral era um diálogo entre a língua portuguesa moderna e a língua nativa daquela região. E aí tinha a geral específica de cada lugar, tá? O Marquês de Pombal fala assim, olha só, a gente começou com a língua geral em 1530. Meu amigo, já tem muito tempo. Essa galera já pode falar o português. A partir de agora, a língua portuguesa vai ser imposta a todo mundo. Todo mundo tem que aprender língua portuguesa moderna aqui. E aí ele promulga a lei em que há essa imposição. E os jesuítas, os bandeirantes, precisam começar a fomentar isso na sociedade, tá? Em 1808, quem é que chega aqui? A família real portuguesa. E aí, com a família real portuguesa, eles precisavam então que a língua portuguesa já estivesse ali, na ponta da língua com todo mundo, tudo bem afiado, para que as pessoas pudessem se comunicar perfeitamente. E a língua portuguesa, então, passa a ser difundida ainda mais. Em 1850, a gente passa a ter também a chegada dos imigrantes. Com a chegada dos imigrantes, aí repara, aquilo que já era o português moderno, com diálogo da língua nativa indígena, com o diálogo das línguas africanas, porque apesar de ele ter imposto a língua portuguesa moderna, os diálogos já tinham acontecido e muita coisa foi sendo levada. A gente passa a ter os imigrantes. E aí, com os imigrantes, a gente passa a ter empréstimos linguísticos. A gente começa a observar que há expressões, palavras existentes em outras línguas que não tinham uma correspondência na nossa e a gente começa a fazer uma apropriação. Vê que aquilo é legal, começa a trazer, para que a gente possa ir exatamente aumentando o nosso acervo vocabular, para que a gente possa melhorar a comunicação. Passado aí um período bem longo, a gente chega na Semana de Arte Moderna em 1922. Bem, por que eu dou logo esse salto? Porque entre esse período aqui, 1850 e 1922, nós tínhamos uma síndrome de viralatismo muito grande. O Brasil, e não só o Brasil, o mundo, respirava a Europa. A Europa era o mundo ideal. E isso vocês vão perceber, por exemplo, na literatura. A literatura da gente era uma literatura que falava de um Brasil que não existe. É um Brasil numa visão europeizada. E aí, quando chega em 1922, os artistas dizem, vamos romper com essa característica europeia. Vamos começar a valorizar o que é nosso de fato. E eles chamam a atenção, por exemplo, para um português falado no Brasil, que já era um português muito distante daquele português falado lá em Portugal, como é hoje, Olha, nós falamos uma língua brasileira, vamos defender isso, uma ideia da informalidade, da maneira como o povo fala, vamos levantar essa bandeira. Esses artistas começam a fazer isso, a brigar de fato pela brasilidade dentro do texto. E aí, tem um poema que chama a atenção da gente para isso, que é o poema de Oswald de Andrade chamado Pronominais, em que ele diz assim, dê-me um cigarro, diz a gramática do professor e do aluno, e do mulato sabido. Mas o bom negro e o bom branco da nação brasileira dizem todos os dias, deixa disso, camarada, me dá um cigarro. Olha o que ele critica. A norma gramatical, a qual nós seguimos ainda hoje, diz que eu não posso começar uma oração pelo pronome oblíquo átono. Então a gramática diz que eu tenho que falar dê-me um cigarro. Mas o bom brasileiro diz todo dia, me dá um cigarro. Ou seja, aqui no Brasil, a língua da gente é uma língua proclítica,
ou seja, que usa a próclise, o pronome antes do verbo. Mas a regra gramatical foi construída com base no português de Portugal, que é uma língua enclítica, ou seja, que usa o pronome após o verbo. E aí, isso aqui é só um exemplo dessa crítica que os poetas modernistas faziam em relação a se ensinar aquela língua engessada, com base no português de Portugal, que era o quê? Europa, né? Então, olha só, vamos começar a usar a nossa realidade? Vamos começar a defender a nossa origem, a falar dessa língua na sua literatura, construir a identidade do povo a partir do português que se fala aqui. Era essa bandeira que eles levantavam, ok? Voltando para a nossa linha do tempo, a gente começa a ter, então, a evolução da língua, né? E pensar na ideia de que é uma língua que tem que sofrer alteração e, consequentemente, se modernizar. Então, em 1931, a Academia Brasileira de Letras e a Academia de Ciências de Lisboa assinaram o acordo para a unificação da ortografia da língua. Ou seja, eles assinaram um acordo ortográfico, tentando minimizar justamente esse distanciamento que existia entre a língua portuguesa falada no Brasil e a língua portuguesa, né, de Portugal. Vamos tentar unificar e aproximar ainda mais essa realidade. Em 1934, a Constituição brasileira revoga essa unificação, ou seja, faz com que ela seja optativa. Usa se quiser, se não quiser, não usa. Em 1943, então, a gente passa a ter, de fato, a primeira reforma ortográfica da língua, pensando aqui no nosso país. Ou seja, passou aí um período maior, até que se aprovasse de fato uma nova ortografia que entrasse em vigor. E essa nova ortografia é visando aproximar todos os países que têm como língua nativa a língua portuguesa, tá? Em 1971, a gente passou a ter a segunda reforma ortográfica da língua portuguesa, porque, como a gente sabe, é uma língua que está em constante processo de mudança. Então, é óbvio que vai havendo necessidade de nova ortografia. A gente passou por uma recentemente, que foi em 2009, tá? Em 1990, a gente passa a ter a presença dos aparelhos, né, da tecnologia invadindo a nossa casa, a televisão, rádio, depois vem chegando a internet. Então, com tudo isso, a nossa língua sofre um boom ainda maior. E em 2009, nós tivemos, por enquanto, né, o último acordo da língua portuguesa, que não foi, apesar de ter sido criado em 2009, não entrou em vigor em 2009, levou um tempo aí, mais ou menos acho que entrou em 2015, passou a valer de fato, algo assim. Então, assim, levou um bom período para que as pessoas se adaptassem de fato a essa ortografia. E eu, né, particularmente, me dei muito bem com isso, porque na época eu estava entrando na faculdade, ou seja, eu aprendi o português com a nova ortografia, né, a nossa última nova ortografia. Então eu estava ali justamente bebendo dessa fonte, a coisa acontecendo, e eu estava ali aprendendo exatamente isso mesmo. Meu ano de faculdade é exatamente 2009. Eu entro na faculdade em 2009. Né? Bem, essa língua, então, né, que é a língua que a gente fala, é a língua com a qual a gente se comunica, a língua em que a gente escreve, a língua em que a gente manifesta um pensamento, uma expressão, enfim. É uma língua que se organiza, então, a partir de muitas variantes linguísticas. E, de todas essas variantes, uma é selecionada para ser considerada a padrão, que a gente chama de norma padrão. Porque com ela, a gente vai conseguir estabelecer uma comunicação em todo, né, o território. Então a norma padrão, ela é uma organização da língua a partir de regras estipuladas que surgem de muito estudo,
de diversos gramáticos, né? Professores doutores, mestres, pós-doutores, livres docentes, pesquisadores da comunicação, vão justamente vendo tudo o que pode melhorar e clarear a comunicação para que se chegue aí, então, à norma padrão. Ela surge com que objetivo? Primeiro, uniformizar a língua, ou seja, é aquela ideia de que onde quer que eu chegue, eu vou conseguir ali justamente me comunicar. Então, se você fala de um jeito específico por conta da sua região e eu falo de outro por conta da minha, se nós utilizarmos esse jeito específico, nós não vamos conseguir nos comunicar. Agora, se nós fizermos uso da norma padrão, porque ela é a uniformização, é aquela que nos torna, né, um só, a gente vai conseguir se comunicar. Além de que isso cria a identidade nacional, ou seja, isso mostra que a nossa língua é a cara do Brasil, é a cara de Portugal, é exatamente a bandeira que a gente vai levantar. E isso serve para enaltecer, valorizar a nossa literatura. Por quê? A nossa arte, a nossa língua, né? Porque a literatura é exatamente uma forma de você pensar, de você desenvolver a identidade do povo, de você valorizar uma determinada cultura. Então a língua pertence a esse universo cultural, ok? Bem, dito isso, vamos resolver uma questão aqui sobre história da língua, né? Porque se vocês acham que isso não cai, vocês estão muito enganados. E vamos pular o texto, ó. A identidade de uma nação está diretamente ligada à cultura de seu povo. O texto mostra que, no período colonial brasileiro, o português, o índio e o negro formaram a base da população. E que o patrimônio linguístico brasileiro é resultado de quê? Ou seja, o patrimônio que nós temos, né, desse acervo linguístico, ele é resultado do quê? Da contribuição dos índios na escolarização dos brasileiros, da diferença entre as línguas dos colonizadores e dos indígenas, da importância do Padre Antônio Vieira para a literatura de língua portuguesa, da origem das diferenças entre a língua portuguesa e as línguas tupi, ou da interação pacífica no uso da língua portuguesa e da língua tupi. Então, precisamos ler o texto para essa questão, tá? Quando os portugueses se instalaram no Brasil, o país era povoado de índios. Importaram depois, da África, grande número de escravos. O português, o índio e o negro constituem, durante um período colonial, as três bases da população brasileira. Mas no que se refere à cultura, a contribuição do português foi de longe a mais notada, ou seja, a que prevaleceu, né, sobre as outras, aquela que trouxe mais coisas, porque houve aquela imposição de que a gente falou lá atrás. Durante muito tempo, o português e o tupi viveram lado a lado como línguas de comunicação, ou seja, a língua geral, lembram-se disso? Ali houve uma ideia de eles se aproximarem para que todo mundo pudesse, né, se comunicar. Era o tupi que utilizavam os bandeirantes nas suas expedições. Em 1694, dizia o padre Antônio Vieira que
As famílias dos portugueses e índios em São Paulo estão tão ligadas hoje umas com as outras que as mulheres e os filhos se criam mística e domesticamente. E a língua que nas ditas famílias se fala é a dos índios. E a portuguesa, vão os meninos aprender a escola. Então, assim, no dia a dia, eles usavam a língua que estava mais próxima da realidade dos nativos, a língua indígena. E a língua portuguesa, eles deixavam para aprender na escola. Bem, então pensando aí, a base da população e o patrimônio linguístico brasileiro, isso é resultado do quê? Qual o gabarito que vocês marcariam para isso? Enquanto vocês estão mandando aí, deixa eu ver aqui uma pergunta que chegou. Felipe, o professor de matemática Vitor mandou te perguntar por que o seu apelido é Filepe. Ai, Jesus, o Vitor não presta, né? O tempo passa, o Vitor não presta. É uma junção de Felipe com filé, né? Filé e Felipe. Basicamente é isso. É uma história longa, não dá para contar assim em tão pouco tempo. Oi? Marta que sabe. Né? A Marta do Vitor. Pergunte ao Vitor, né? Vitor, fiquei sabendo que isso surgiu a partir da sua Marta. Explique melhor essa história, por favor. Ok? Boa noite, professor. Por que... de novo, mesma pergunta. Enfim, qual o gabarito que vocês marcariam aí, gente? Letra A, por que filé? Porque eu sou bonito, gente, ué? Por que filé? A pergunta é meio... A resposta já tá aí, né? Bom, vamos lá. Letra A, letra B, letra C, letra D ou letra E? Viu? Fugiu do foco, a galera já começou a rir, já não tá mais mandando gabarito, ó. Uma ali mandou letra E, eu vi que tinha uma galera mandando letra D também. Mas a letra... ali, tá vendo? Letra E, mas a letra D... A letra E tá em... Esse aqui não desce, esquece. Não tem jeito. Pix com cartão delícia mesmo é o do Recarga Pay. Comece com um bônus de depósito de 50%. Aumente o seu poder de investimento com o Pocket Broker. Mais de 100 ativos de investimento. Recarga e saque instantâneos sem taxas. Vieira, as famílias dos portugueses e dos índios em São Paulo estão tão ligadas hoje umas com as outras que as mulheres e os filhos se criam mística e domesticamente. Ou seja, tá todo mundo ali junto a todo momento. A ideia de pacificidade. Ou seja, houve ali um acordo. Vamos usar a língua geral de uma forma pacífica, né? A imposição chega depois. E essa forma pacífica ocorre entre a língua do invasor, né, e a língua dos povos nativos, ou seja, entre a língua portuguesa moderna e o tupi, ok? Vamos aqui para a próxima rapidinho, ó. Os textos tratam de línguas de culturas completamente diferentes, cujas realidades se aproximam em função de quê? Da semelhança no modo de expansão, da preferência do uso na modalidade falada, do modo de organização das regras sintáticas, do predomínio em relação às outras línguas de contato ou do fato de motivarem o desaparecimento de línguas minoritárias. Texto 1. A língua ticuna é o idioma mais falado entre os indígenas brasileiros. De acordo com o pesquisador Arion Rodrigues, há 40 mil índios que falam o idioma. A maioria mora ao longo do rio Solimões, no Alto Amazonas. É a maior nação indígena do Brasil, sendo também encontrada no Peru e na Colômbia.
Os ticunas falam uma língua considerada isolada, que não mantém semelhança com nenhuma outra língua indígena e apresenta complexidades em sua fonologia e sintaxe. Sua característica principal é o uso de diferentes alturas na voz. O uso intensivo da língua não chega a ser ameaçado pela proximidade de cidades ou mesmo pela convivência com falantes de outras línguas no interior da própria área ticuna. Nas aldeias, esses outros falantes são minoritários e acabam por se submeter à realidade ticuna, razão pela qual talvez não representem uma ameaça linguística. Texto 2. Riqueza da língua. O inglês está destinado a ser uma língua mundial em sentido mais amplo do que o latim foi na era passada e o francês é na presente. Dizia o presidente americano John Adams no século XVIII. A profecia se cumpriu. O inglês é hoje a língua franca da globalização. No extremo oposto da economia linguística mundial estão as línguas de pequenas comunidades declinantes. Calcula-se que hoje se falem de 6.000 a 7.000 línguas no mundo todo. Quase metade delas deve desaparecer nos próximos 100 anos. A última edição do Ethnologue, o mais abrangente estudo sobre as línguas mundiais, de 2005, listava 516 línguas em risco de extinção. Então, com base nisso, os textos tratam de línguas de culturas diferentes. Mas as realidades ali se aproximam em função do quê? O que vocês marcariam? Letra A, letra B, letra C, letra D ou letra E? Vamos lá, mandem aí o gabarito de vocês para a gente encerrar esta noite. Esse gabarito é o de agora, que eles estão mandando, letra D? O pessoal está mandando D, falando do predomínio em relação às outras línguas de contato. Tem uma galera aqui mandando E ou esse E é da anterior? Acho que esse aqui é da anterior. Da anterior, né? Tá chegando agora, D. Todo mundo na D. Vamos rufar os tambores então, por favor? O predomínio em relação às outras línguas, né? O ticuna não fica ali, né, com medo porque o camarada fala outra língua, porque ele é minoria. Então ali tem o predomínio da ticuna em relação àquelas outras línguas. Assim como essas línguas que também estão ganhando o mundo, né? Elas estão em predomínio, elas estão acima das línguas menores. Por isso que as línguas menores vão ter uma tendência, no caso do segundo texto, a sumirem. Por quê? Os seus falantes estão justamente sendo extintos. Beleza? Bem, galerinha, a gente vai encerrando por aqui esta quarta-feira. Eu espero que vocês tenham conseguido compreender tudo, né? Tenham conseguido sugar tudo que vocês possam, mas se tiver surgido alguma dúvida, corre lá no meu Instagram, @FelipeMoraesProf, que na primeira oportunidade eu terei o maior prazer em poder auxiliá-los, ok? E não se esqueçam de mandar a pergunta de volta para o Vitor na aula dele. Beijos imensos para vocês, ótima semana, até semana que vem, galera. Valeu, valeu Racine, valeu Renan. Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br. We gotta celebrate the beauty of the world that keeps on giving.